Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras. Como eu prometi, neste novo canal nós iremos desmistificar as Escrituras Sagradas e iremos descobrir detalhes que talvez tenham passado em branco durante a leitura de vocês nas Escrituras Sagradas. E neste vídeo nós iremos descobrir quem tramou a morte de Jesus. Quem foram os responsáveis, Nós sabemos que os romanos o crucificaram, mas qual foi o motivo? Quem foram os responsáveis por o Messias ser entregue na mão dos romanos para ser crucificado? Então nós vamos descobrir isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos começar do versículo 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu este discurso, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois disso, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, o nosso Messias estava em Jerusalém, ele tinha acabado de fazer um discurso, E ele diz para os discípulos dele: daqui a 2 dias, o Filho do Homem será entregue para ser morto, para ser crucificado. Então, Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, é lógico. Então, no versículo 3 diz assim: depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, ao que se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Aqui, no versículo 3, já temos a resposta de quem planejou, a morte do nosso Messias. Foram os príncipes dos sacerdotes, foram os escribas, foram os doutores da lei, foi o pessoal do templo, gente. É incrível. Talvez você tenha lido as Escrituras, talvez você tenha visto o filme de Hollywood, mas você nunca parou para perceber que quem tramou e quem desejava a morte de Jesus era o pessoal do templo. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do povo, e eles foram para onde se reunir? Na sala do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. Então, foi o religioso do templo, o pessoal que cuidava do templo, foram os doutores da lei, Foram eles que tramaram tudo, foram eles que planejaram tudo. E se você continuar lendo as Escrituras em carreirinha, você vai ver que eles compraram o Messias a Judas por 30 moedas de prata. Eles mandaram prender Jesus no Getsêmani. Eles levaram Jesus para o templo, para a casa do sumo sacerdote, e passaram a noite toda batendo em Jesus, cuspindo nele, tentando fazer um falso julgamento no qual conseguissem condená-lo. Se você for ler, você verá que os religiosos, os doutores da lei, os responsáveis pelo templo, eles levaram Jesus até Herodes, levaram até Pilatos. Se você continuar lendo, você vai ver que os religiosos da época de Jesus, os sacerdotes, o pessoal responsável por administrar o templo, eles deram dinheiro para as pessoas se infiltrarem
em meio à multidão e gritarem: crucifica-o, crucifica-o, liberte Barrabás. Quando Judas se arrependeu e quis devolver as 30 moedas de prata, Judas foi lá no templo. Lá no templo, e jogou as 30 moedas lá. Então, este é um fato que passa despercebido. Eu cansei de ler as escrituras, eu cansei de ver filmes de Hollywood, mas nunca tinha parado para ver, né? Nunca tinha percebido que quem tramou a morte de Jesus foi o pessoal do templo. Nunca tinha parado para ver isso. Então, esse nosso primeiro vídeo é para isso, para descobrirmos, né? E acabamos de descobrir que quem tramou a morte de Jesus foi o pessoal do templo, foram os líderes religiosos da sua época, né? Então, essa dúvida está sanada. Esse mistério foi revelado, né? A partir de agora você sabe que o seu líder religioso, na verdade, ele é descendente daqueles que tramaram a morte de Jesus. Porque sacerdote é todo aquele que se coloca entre um ser humano e uma divindade. Então o seu pastor é um sacerdote, o seu pastor é descendente daqueles que tramaram a morte do Messias. Amém? Um abraço. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aqui nos comentários e com certeza no próximo vídeo eu responderei. Um abraço, foi muito bom ter você aqui comigo.